Hoje eu vou falar sobre dois temas que estão entre os mais legais do mundo e que também são os que mais movimentam a internet: sexo e receita de bolo de cenoura. Mentira, esse é um canal de respeito, eu jamais falaria sobre bolo de cenoura aqui. Vamos falar sobre gatos e literatura. Pois bem, quem me conhece sabe que eu gosto muito de gato, principalmente por causa desses dois elementos aí. Também porque eu já tive gatos ao longo de toda a minha vida, desde lá na infância. Eu tenho muito respeito e muita adoração por esses bichinhos, que são a coisa mais linda do mundo. E aí eu também gosto muito de livro, né, como deu pra perceber por aí. Então, o que faltava nessa casa, né, já que já tem os gatinhos, já tem os livros, faltava um livro que falasse sobre gatos. Tem aí uns Edgar Allan Poe perdido aqui no meio e tal, mas um livro especificamente sobre gatos eu ainda não tinha. Então, o livro dessa semana é Sobre Gatos, da Doris Lessing. É um livro que foi publicado pela Autêntica, com a tradução da Júlia Romeu. Olha aí, colocaram o nome da tradutora até na capa, hein? Isso é bem legal, dá destaque pra galera, que faz com que a gente entenda o que esses grandes escritores dizem. A Doris Lessing, ela é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, então a gente não tá falando de pouca coisa aqui, hein? Pois então, eu fui um pouco inocente quando eu comecei a ler esse livro, porque eu achei que ele ia ser só um livro fofo, né? Que ele ia ser muito bonito, que ia ser muito bem escrito, como de fato é, mas eu achei que ele ia ser fofo. E não que ele ia me desgraçar a mente já de cara, porque eu li, assim, poucas páginas, eu diria mais precisamente 21 páginas, e eu já tava aos prantos lendo isso aqui, eu tava chorando um monte lendo. Ainda bem que eu não estava lendo num lugar público, eu tava sozinho, ninguém viu. Foi ridículo. Olha só um trechinho aqui desse livro. Ela vai contar sobre as experiências delas com os gatos ao longo da vida dela. Nesse primeiro momento, no início do livro, ela fala sobre algumas memórias assim, de infância, quando ela era bem jovem, quando ela vivia numa fazenda na África, lá num país da África, e ela descreve que quando ela era muito pequenininha, ela brigou muito para ter uma gatinha que ela queria adotar. A família ficou meio resistente e resolveram que adotar, só que num determinado momento essa gatinha acabou ficando para trás. E aí ela se recorda disso dizendo exatamente assim: de qualquer maneira, em algum ponto do passado, uma menina muito pequena tinha brigado e vencido em nome de um gato, que lhe fazia companhia dia e noite. Mas então, ela o perdera. Depois de certa idade, e para alguns de nós isso pode ocorrer muito cedo, não existem novas pessoas, animais, sonhos, rostos, acontecimentos. Tudo já aconteceu antes. Já apareceu antes, como outra máscara, outras roupas, outra nacionalidade, outra cor. Mas é igual, tudo é eco e repetição. E não há nem dor que não seja uma recorrência de algo muito esquecido que se expressa numa angústia inacreditável. Em dias de lágrimas, solidão, consciência de traição. E tudo por um gato pequeno, magro e moribundo. Meu Deus do céu, cara, essa mulher tá louco. Quando eu falei nas redes sociais que eu tava lendo esse livro aqui, veio gente me perguntar: tá, mas daí morre bicho, né? Porque tem gente que vai ver filme, vai ler alguma coisa. Acho que tem até site aqui, que programa esse que te avisa que, ó, né, o alerta de gatilho de morte de bicho, né? Que vai ter, ó, o cachorro vai morrer nesse filme, né? Que filme de bicho sempre é perigoso, essas coisas. E aí perguntaram se nesse livro aqui também morria gato. Então eu respondi dizendo assim, ó, ela, a autora do livro, utiliza o termo, num determinado momento aqui do livro, ela usa a expressão holocausto de gatos, pra vocês terem uma ideia. Morre gatos nesse livro, e morre muito gato. Porque ela vai falar sobre a infância, sobre um período muito anterior ao como nós enxergamos e como tratamos os animais hoje em dia. Então, quando ela fala sobre essas experiências dela lá nessa fazenda na África, era muito relacionamento com a questão de natureza e natureza selvagem mesmo. Lá nessa região onde ela vivia, tinham gatos selvagens, e esses gatos selvagens se relacionavam com os gatos da casa dela. Havia pouco controle de natalidade de gatinhos, digamos assim. Então, assim, ela descreve isso, assim, meio chocante, meio pesado, mas, assim, várias mortes de gatinhos, várias ninhadas que foram enterradas, que foram jogadas em rios, esse tipo de coisa. Então fica aí o aviso, que ele é pesado nesse sentido. Falando assim, parece que é um livro de terror com gato. Não, calma. Ela fala de formas diretas, ela não fica inventando coisas fofinhas
quando ela tá comentando sobre coisas que são horríveis. Ela conta do jeito que as coisas foram na memória dela. Mas o livro, né, ele não se concentra apenas nisso. É uma coisa mais linda do mundo esse livro, porque ela vai contar sobre boa parte dos gatos com os quais ela acabou convivendo ao longo da vida dela, a partir de uma observação poética. É aquela coisa assim de que o autor, o gênio, né? Ela é uma vencedora do Nobel de Literatura. Ela tem uma percepção da realidade que é um pouco diferente de nós, réis mortais. Ela consegue perceber e descrever situações de uma forma que talvez a gente não conseguiria. É lindo demais como ela consegue ir dando características, ela vai observando características de comportamento, de personalidades dos gatos, que eles são totalmente diferentes uns dos outros. E ao longo do livro vão surgindo algumas jornadas, assim, algumas histórias fantásticas. Então tem uma história de uma gatinha que ela teve a ninhada dela lá num buraco que estava entrando água, que os gatinhos iam morrer, e que a gata saiu de lá, foi até a casa, conseguiu acordar as pessoas, ela passou por um quintal onde tinha cachorro, ela conseguiu escapar desses bichos, foi lá acordar as pessoas como se ela precisasse chamar um humano, né, para contar que, meu Deus, meus gatos estão morrendo lá, preciso de ajuda. Ela ficou fazendo tanto escândalo que eles foram atrás dela e conseguiram identificar exatamente o que estava acontecendo e conseguiram salvar os gatos. Então, veja, todo o desespero da mãe para salvar os filhotes. O livro explora bastante a questão dessa maternidade dos gatos, a forma como as gatas lidam com os seus filhotinhos, às vezes de maneira muito fofa e às vezes de uma maneira horrível. E ela detalha tudo. Tem também a história de gato, que eu acho que é bem comum, todo mundo que gosta de gato, que tem gato por perto, acho que já deve ter ouvido algo parecido de gato que ela tinha, que foi doado contra a vontade dela. Uma casa, sei lá, uns 30 quilômetros de onde ela morava, tinha 2 rios atravessando, rodovia, seja lá o que for, tinha um monte de coisa no meio do caminho. E aí, 2 semanas depois dessa doação, a gata aparece lá na casa dela, voltando. Toda suja, toda desgraçada, magra, mas voltou para casa. E é sensacional como ela descreve essa gata voltando, tudo que ela passou pelo, né, imaginando tudo que ela teve que passar pelo caminho, aquela questão assim de, eu tenho um direcionamento e eu preciso chegar lá e eu vou conseguir chegar, e ela foi até o fim. Ela relata também toda a questão do trauma de ter que levar, né, em alguns casos, levar o gato no veterinário, né, como o gato reage a isso, como ele fica te olhando com aquela cara assim de seu traidor desgraçado, por que você não me falou que era isso que ia acontecer, né? Tem gatos assim que a gente acompanha a história no livro desde quando eles nasceram, qual foi a jornada deles na vida dela. Tem alguns casos de gatos que foram ficando doentes e o que aconteceu com eles, né? Como que eles estavam se sentindo, como que ela se sentia com relação àquilo. Outra coisa que ela descreve muito é como ela tinha vários gatos ao mesmo tempo, todas as relações de poder que os gatos foram estabelecendo dentro da casa ou com os gatos que estavam na vizinhança. Ela tem uma percepção do habitat e do comportamento dos felinos, que é a coisa mais linda do mundo. E é a partir dessa percepção, das memórias que ela tem desses gatos, ela vai reconstruindo parte da infância dela, da adolescência, das casas onde ela morou, como ela vai falando sobre os espaços que esses gatos ocupavam. Você consegue ter na mente, lendo esse livro, exatamente como era a casa dela, como que era a vizinhança dela. E existe uma questão assim de olhar terno, de fascínio para essas criaturas que a gente gosta tanto, que a gente se apaixona tanto, né, na nossa vida. E eu acho que é um livro que faz com que a gente amplie essa percepção, sabe? Enquanto eu li, enquanto eu terminava, assim, fiquei com a vontade de adotar mais uns 30 gatos, né? Mas de perceber ainda mais, tentar compreender melhor, né? E tentar ficar cogitando, que ela faz isso muito assim, né? Ficar pensando o que se passa na cabeça deles, né? Que tipo de pensamentos que eles estão tendo, que tipo de sentimentos que eles estão tendo. Então, olha, para quem gosta de gatos, não tem erro, esse livro é sensacional. Nota para Sobre os Gatos, da Doris Lessing, 4 estrelas. Ótimo livro, coisa mais linda do mundo, coisa mais fofa, belezinha para dar de presente para quem é fissurado por gato, né? Então, sensacional, muito bom. Então é isso, se você tem um Instagram com mais foto de gato do que de gente, coloca aí nos comentários o link pro seu Instagram pra gente ver o seu bichinho. Curta o vídeo e assine o canal. Até a próxima!